Hoje eu te ensino a fazer esse bolo de leite ninho com morangos, um clássico da confeitaria que vende super bem, é delicioso. Então já se inscreve no canal, já deixa seu like pra não perder nenhuma receita maravilhosa e tudo sobre confeitaria que você precisa saber. A receita completa vai estar na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Em uma batedeira a gente vai começar adicionando os ovos com o açúcar e a manteiga. Vai bater isso muito bem até homogeneizar bem, até ficar uma mistura bem esbranquiçada, aerada. E eu uso ovo de galinha caipira, por isso que o meu fica mais amareladinho. Depois, entro com a água e farinha de trigo peneirada. Com a ajuda de um fouet, eu coloco um pouquinho de farinha, misturo, depois eu coloco a outra parte e misturo. Pra nossa massa ficar bem fofinha, a gente não pode mexer com muita agressividade. Mexe com delicadeza, só até incorporar a farinha de trigo e virar uma massa bem homogênea. Desse jeitinho aí que eu tô mostrando no vídeo pra vocês. Finalizando a etapa da massa, fermento químico em pó, uma colherzinha já dá. A forma que eu tô utilizando é de 15 centímetros por 10. E essa massa rende mais ou menos 500 gramas. Partindo pro recheio, vocês vão perceber que eu tô utilizando uma panela bem grande. Mas isso é porque eu tinha produção de outras coisas, por isso que eu tô fazendo a mais. Mas pra esse bolo, você pode utilizar uma receita e meia. Com mais ou menos 2, 3 colheres de leite em pó bem cheias. Levo pro fogo e mexo sem parar com a espátula até chegar nesse ponto bem cremoso, porém firme. Transfiro pra uma travessa que seja bem maior, para que o meu recheio esfrie mais rápido, e cubro com plástico filme em contato com o meu recheio e deixo descansar. Com a massa do meu bolo já assada, eu vou ir só raspando as beiradinhas com a faquinha e tiro meu papel manteiga do fundo da massa. Essa massa fica deliciosa e vocês viram tanto que é simples de fazer. Eu gosto de cortar ela com esse nivelador de bolo, você acha em qualquer loja online de confeitaria, casa de confeitaria mesmo, qualquer lugar. E essa massa, gente, fica simplesmente perfeita pra você fazer esse tipo de bolo recheado. Estrutura bem, dá pra você molhar bastante, que ela chupa muita calda. E aí eu optei por fazer 2 camadas de recheio com 3 discos de bolo. Tirei essa tampinha aí só pro meu bolinho ficar bem niveladinho. Depois eu vou utilizar pra fazer um bolo no pote, alguma coisa assim. Pra prensar o bolo, eu utilizo esses saquinhos aí que aqui chama de bobina. São aqueles saquinhos de frutaria mesmo que você acha em mercado, qualquer lugar, mas você pode usar plástico filme, qualquer outra coisa. Coloquei o primeiro disco de massa aí na minha prensagem. A calda que eu tô utilizando é de água com leite condensado. Eu não mostrei fazendo aqui porque não tem medida certa. Você coloca um pouquinho de leite condensado, vai adicionando água, mexe muito bem. Até virar essa caldinha aí, que fica muito parecido com o leite. A quantidade de molhar água também é totalmente opcional. Eu gosto do bolo bem molhadinho, por isso eu capricho bastante na calda. E como eu recheio 100% frio, eu peguei um saco de confeitar e fiz um buraquinho porque eu vou utilizar esse mesmo recheio como uma contenção para os meus morangos. Agora, a gente vai partir os morangos ao meio e colocar dentro dessa contenção com o corte em contato com a massa. Porque o morango solta muita água. E quando a gente coloca a parte cortada em contato com a massa, ele vai soltar água e vai pra nossa massa. Então não tem problema e deixa a massa ainda mais suculenta. Porque se a gente misturar o morango direto com o recheio, é fácil dele soltar a água, do bolo transbordar. Então, pra evitar esse tipo de coisa, tá aí uma diquinha boa pra vocês. E agora é só terminar de colocar recheio no centro, eu coloco com um saco de confeitar e vou alisando com a colherzinha. Quanto mais liso, melhor, pra gente não deixar o nosso bolinho torto. E você quiser colocar os seus morangos inteiros também pode. Tô mostrando pra vocês aí como que eu gosto de fazer. Se você colocar o morango inteiro, o corte ainda fica lindo também. Corta o morango, fica aquela fatia bem bonita, bem moranguda. Tudo é uma questão de teste. Depois desse vídeo aqui, você vai fazer bolos incríveis, lindos e maravilhosos. Coloquei o outro disco de massa, já tô aí umedecendo muito bem. É a contenção que é de lei, pra não acontecer nenhum tipo de imprevisto. Principalmente se você for iniciante na confeitaria, eu indico demais que você faça essa contenção quando você for utilizar morango. Essa última camada, meus morangos estava bem pouquinho, por isso que eu coloquei pouco, porque eu queria ter colocado bem mais, porque quanto mais morango, melhor. Taca-lhe mais recheio por cima. O meu recheio de leite ninho, ele fica mais escurinho por conta do leite condensado, fica até parecendo que é um doce de leite. Mas lá no começo do vídeo, vocês viram que o próprio leite condensado tá bem escurinho, acho que é o lote, não sei o que pode estar acontecendo. Mas não tem problema, tá dentro da validade, tá tudo certo, só muda a cor mesmo, porque o sabor não muda em nada. O recheio ainda vai pro fogo mais alguns minutinhos, então fica dessa cor mesmo, não tem problema. E agora a gente vai finalizar esse bolo colocando a última camada de massa. Eu dou essa pressionada aí com os dedos pra grudar bem a massa com o recheio, pra na hora que a gente desenformar tá tudo grudadinho, lindo do jeito que tem que ser. Agora a nossa calda, bastante caldinha pra esse bolo de ninho com morango ficar bem molhadinho, bem geladinho. E pro nosso bolo ir pra geladeira ficar bem tampado, ainda coloco mais uma camada de plástico filme. Super recheado, agora o nosso bolo vai pra geladeira por pelo menos de um dia pro outro, umas 4, 5, 6 horas de prazo. Vou desenformar meu bolo num pratinho descartável mesmo, você acha desses aí em qualquer supermercado, casa de confeitaria. Desenformo, tiro o plástico e agora a gente vai pra cobertura, que é o chantininho. E já tem vídeo aqui no canal ensinando o meu chantininho e como que eu hidrato ele. Coloco meu chantininho num saco de confeitar e vou passando sobre todo o meu bolo. É literalmente do jeitinho que vocês estão vendo. Eu mexo só a bailarina e vou apertando
apertando delicadamente o chantilly que está no meu saco de confeitar. Não precisa colocar muita força, não precisa ter pressa, isso é um processo bem lento que precisa de muita paciência. E agora na parte de cima do bolo eu coloco um pouco de chantilly e vou alisando com a minha espátula. Eu aliso de um jeito só pra espalhar bem o meu chantilly. Como vocês podem observar bem, eu deixo a espátula parada algumas vezes e vou mexendo só a minha bailarina. Como esse bolo meu eu vou fazer na espátula de efeito, com a minha própria espátula de quiná eu vou dando uma ajeitadinha dos lados. Depois vir com a espátula de efeito, que é igual eu falei pra vocês, eu deixo a espátula quietinha, dou uma leve pressionada no meu bolo pra não tirar muito chantilly, porque eu não quero que tire, eu quero só que faz o efeito da espátula. E giro a bailarina até chegar no ponto que eu quero. Na parte de cima fica um pouco de excesso de chantilly, a gente vai tirar aí com a espátula. Tiro esses cantinhos, essas quininhas aí, até o momento que eu vejo que já tá bom. Na parte de cima eu vou fazer um caracol com a minha própria espátula, mexo só a bailarina e vou meio que entrando com a espátula, não sei se vocês vão entender. E com um efeito super bonito e ainda é fácil de fazer. Na parte de baixo do meu bolo, tô utilizando o bico 22 da Wilson. Esse efeitozinho de ondinha que eu vou pra cima, puxo pra baixo. Deixei aí bem devagarzinho, em tempo real, como que eu tava fazendo pra vocês verem. Super fácil, usei o próprio chantilly. Só uma questão de prática. Finalmente vamos pra decoração com muito morango. Utilizei morango inteiro, morango cortado, partido ao meio, com folha, sem folha. Porque aqui o importante é ter muito morango. Dependente de como você quiser. Você pode até fazer umas rosetas na parte de cima, fica aí da sua criatividade, da sua imaginação. Tá pronto o nosso bolo lindo de ninho com morango. Esse é meu sabor de bolo favorito, ele fica incrível. Não é aquele bolo tão doce, porque o azedinho do morango deixa tudo mais equilibrado. Eu vou ter que cortar uma fatia aqui com vocês, pra vocês terem noção de como que ele fica por dentro. Eu queria que ele tivesse ficado com mais morangos na parte de dentro, mas no dia que eu fui rechear não tinha, mas tudo bem, ficou bonito e gostoso do mesmo jeito. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.